falou que em breve ele voltaria. Infelizmente, já faz 2.000 anos, o apóstolo Pedro escreveu assim, que quando chegasse essa época, as pessoas não iriam acreditar, iam somar dessa promessa. Mas é uma promessa que o próprio Deus fez. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo quando ele disse, está escrito. Jesus falava assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Se o mundo pensa que vai continuar nessa farra, nessa bagunça, e nada vai acontecer, estão enganados. Jesus, ele fala num sermão profético, tudo o que está acontecendo hoje é só o princípio das dores. Vai piorar. Se vier algum político, se vier algum pastor, algum padre, algum sei lá o que, falar que vai melhorar a situação, não vai. Nem politicamente, nem religiosamente. O mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo é o diabo. 2 Coríntios 4:4. Nosso socorro vem do céu. Quem for crente, quem tiver azeite na sua lâmpada, vai ser salvo. Porque a Bíblia fala em Mateus 24, num abrir e piscar de olhos, ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Isso é o que você precisa saber. Agora o que você vai fazer a respeito, aí é com você e Deus. Busque o Senhor enquanto você pode. Mateus 24 diz, o Senhor virá com relâmpago, de repente, e pegará esse mundo de surpresa. Como eu estava dizendo ali, é uma promessa. João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, eu volto outra vez para levar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus não vai voltar novamente para morrer numa cruz. A primeira vez ele veio morrer, porque ele veio pagar os nossos pecados. Era o próprio Deus na forma de um homem pagando o pecado do homem. Essa é a justiça de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem tinha que sair o pecado no mundo. Mas é aí que entra a fé. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Por isso que ele nasceu sem pecado. Viveu sem pecado, morreu sem pecado. O apóstolo Paulo ele chama Jesus de segundo Adão. O Adão que deu certo. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que pode salvar. A situação vai piorar. Eu não estou aqui para pedir dinheiro para ninguém. E não estou mandando ninguém procurar a igreja evangélica. Tá? Porque se você procurar a igreja, você não vai achar nada. Agora, se você procurar Jesus, você vai encontrar. Agora, depende do que você vai fazer. Em Mateus 24, a geração inteira de Noé foi destruída. Sabe o que é isso? Uma geração inteira que não tinha fé. Uma geração inteira que não estava nem aí. 8 pessoas escapou. Desembarque pelo lado esquerdo. Jesus fala isso em Mateus 24. A mesma coisa aconteceu com a geração de Ló. Para sua segurança, A cidade de Sodoma e Gomorra. 3 pessoas escaparam. Então vê lá o que você vai fazer da sua vida. Porque Jesus já disse. É uma promessa. E aí de você, ele diz assim ainda, ai daquele que quando vier o Filho do Homem, acha ele na embriaguez. Mas cuidado, essa geração aqui é a pior geração de todos os tempos. Apocalipse 13 diz, é uma geração que vai adorar a besta, vai adorar o anticristo. A gente tem que olhar as escrituras, ver as profecias, para a gente não ser enganado. Jesus falou, examina as escrituras, nela você vai encontrar a vida eterna. São elas que te testificam. Consegue acreditar em jornal nacional? Não consegue acreditar na Bíblia? Como é que consegue acreditar em política? Direita, esquerda? E não acreditar nas profecias? Acredita em homens corruptos? Como é que faz da religião comércio? Não vai acreditar nas profecias que Jesus fez? Passará o céu e a terra, minha palavra não passará. Quem é minhas ovelhas? Jesus falou. Esses ouvem a minha voz. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Para onde que vão fugir? Não tem como. É uma geração que foi
doutrinada para adorar o diabo. Essa que é a verdade. Por isso que a gente vê tanta violência, tanta mentira na terra. O profeta Oséias está escrito assim, olha: na terra não há verdade, nem conhecimento de Deus, só tem mentira. E é realmente, o pai da mentira é o diabo, João 8,44. Ele é o pai de muita gente, porque acredita nele. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Viva a fala que depois da morte segue seu juízo. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Hebreus 9,27. Depois segue seu juízo. Por isso que a Bíblia foi escrita. O apóstolo Paulo escreveu assim: foi escrita para ensino nosso, para um aviso nosso. A gente não pode ignorar as escrituras, não, como muita gente está fazendo, achando que é um livro retrógrado, né? É um livro que fala de morte, e fala disso e fala daquilo. É um livro espiritual, é um livro que precisa ser entendido pelo Espírito Santo. A mente humana não consegue entender a Bíblia. Sabia disso? A Bíblia fala assim: um homem natural, pela sua sabedoria, não conhece a Deus. Por isso que a Bíblia dá um nó na cabeça de muita gente, e por isso que tem um monte de religião que usa a Bíblia. O próprio diabo usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto, para você ver. É um instrumento que pode salvar, mas pode levar para o inferno também. Por isso que Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Eu digo para vocês, Ele não é a segunda pessoa, como muita gente fala, né? Negócio de trindade aí, né? Jesus é a segunda pessoa. A Bíblia fala que Jesus é o primeiro e o último. Não existe três deuses, existe um Deus. E Ele está sentado no trono, e esse Deus tem um corpo, e todo ser humano vai ver. O mesmo Jesus que crucificaram Ele, o mesmo que mataram Ele, é o que vai julgar toda a humanidade um dia. Você pode ter certeza. De Adão para cá só tem 6.000 anos. Até a genealogia conta quanto tempo o ser humano tem na Terra. 6.000 anos. Essa conversa de dinossauro, de milhões e milhões de anos, isso é tudo mentira do cinema, da faculdade. O homem precisa dar crédito à Bíblia, tá? As profecias. Daniel 12 diz que no fim dos tempos as pessoas iam correr de um lado para o outro. Esse dia eu fiquei sabendo de uma amiga minha. Casou, teve filhos, estudada, trabalhava no hospital, cometeu suicídio. Por que uma pessoa comum comete suicídio? Porque é fim dos tempos. As pessoas não estão suportando. É droga, cachaça para ver se suporta. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Todo tipo de droga, todo tipo de crime estão aí cometendo. E achando que estão buscando felicidade. Não está não. Você precisa buscar a vida eterna. Não é buscar a felicidade desse mundo, não. O mundo jaz no maligno. Leia a Bíblia. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Ele está bem perto. A Bíblia diz em Romanos 10. Na tua boca e no teu coração. Tá? A Bíblia diz: se com tua boca você confessar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos, e crer no teu coração, você será salvo. Religião é uma causa de grande lucro. Odeio religião. A religião só fala de Deus, mas só para fazer comércio, fazer lucro. Todas elas. De A a Z, todas elas é para engano do ser humano. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Tá? Se você não tiver sede de Deus, você nunca vai conhecer a verdade. Você vai passar nessa vida aqui como um simples mortal, vai morrer e vai passar a eternidade depois do inferno. Então é preciso você buscar. O reino de Deus é tomado à força. Não vai entrar quem não tiver o nome escrito no livro da vida. Lá em João capítulo 3, Jesus fala assim: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Tá? O reino de Deus é chegado até vós.
Se vocês não se arrependerem e não se converterem, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. 8 pessoas escapou do dilúvio. Só 8. Só 3 pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o interesse deles não era salvação. O interesse deles era ter uma vida, né, cheia de prazeres. Por isso quebraram a cara. Campo Limpo Paulista. No último dia todo mundo vai ser julgado. E julgado por aquilo que foi escrito. Para sua segurança, fique atento. Jesus ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele se chama a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. Ninguém é dono da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Precisa buscar. O mundo está cego, surdo. O homem natural, a Bíblia diz assim: o homem natural não conhece as coisas de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-las. A Bíblia não consegue ser estudada por mente humana. Tá? O que as pessoas fazem da Bíblia hoje é apenas comércio. Apenas isso. As pessoas só sabem fazer comércio com o nome de Deus. Isso é religião. Seja católica, evangélica, seja lá o que for. Tá? Tudo gera comércio. Agora a Bíblia é um livro espiritual. É para salvar a tua alma. Para salvar você da condenação do inferno. Por isso que foi escrito esse livro. Foi por isso que Jesus veio aqui. Ele veio aqui para deixar ninguém rico. Ele veio aqui para deixar você feliz. Ele veio aqui para salvar você da condenação do inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio falar assim, que ele é uma pedra. É uma pedra da edificação de uma igreja. É a pedra principal. É a primeira pedra. Mas ele diz: quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. O que acontece é que muitas pessoas estão sendo destruídas porque não sabem interpretar a Bíblia. Seja católico, seja evangélico, seja lá o que for. Se você interpretar errado esse livro aqui, você vai para o inferno. Além de ser despedaçado, esmiuçado aqui, nessa vida aqui. Por isso que era um livro espiritual. Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. As minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Conheci um rapaz num posto de gasolina, aí em Tocantins, se eu não me engano. Ele disse que ele não sabia ler. Mas um dia ele ganhou uma Bíblia de presente. Ele abriu a Bíblia e começou a ler. Isso é sabedoria de Deus. É loucura para os que perecem. É quantos padres que estudam 15, 20 anos ainda pensam que Deus é uma estátua. Não é? Quanta gente atrás do espiritismo pensando que algum morto vai vir conversar no raio. O próprio Deus está aqui para conversar com você. Se você não conversar com Ele, não vai ser morto que vai vir falar com você, não. Leia as Escrituras. Tá? Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus está interessado na tua adoração. É isso que é o mais importante. Um dia, Jesus contou uma história no livro de Lucas sobre 2 homens. Um rico, muito rico. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E um outro chamava Lázaro. Esse daí era um mendigo. Ele estava cheio de feridas e ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas em Hebreus 9:27 está escrito assim: estava ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Aí está escrito assim: morreu o rico e ele foi sepultado. Morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Por que o rico morreu e foi para um lugar diferente? Porque a Bíblia diz que imediatamente ele acordou no inferno. E a primeira coisa que ele foi fazer, ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
Ele acreditava em Deus. O rico. Não tem como o ser humano falar que é ateu. Foi o próprio Deus que criou o homem. Como que a criatura vai falar que o Criador não existe? Isso é a maior hipocrisia que eu já escutei na vida. É só você olhar para a natureza. A Bíblia fala em Romanos 1, nós somos indesculpáveis por causa da natureza que Deus criou. Quem é que tem poder de explodir uma bomba e criar animais? Um Big Bang? Hein? Quem é que vai explodir uma bomba e criar todas essas maravilhas que foi feita? É a maior hipocrisia o ser humano falar que Deus não existe. Mas o pior ainda é rejeitar Jesus como Salvador. Acreditar em Deus não basta. A Bíblia diz que até os demônios acreditam e tremem. O ser humano precisa de um Salvador. Todas as religiões têm Deus, não é? Cada um com a sua religião. Mas ninguém pode dizer cada um com o seu Salvador. Porque o Buda não é Salvador da humanidade. O budismo não prega isso. O Islã não prega que Allah ou Maomé é o Salvador da humanidade. O Espiritismo também não prega, porque eles também não acreditam no inferno. O padre também não prega, porque todo mundo vai para o céu, né? Purgatório, missa de 7º dia, Maria vai estar lá. Então está tudo bem. Mas acontece que a Bíblia fala que só tem um mediador entre Deus e o homem, que Jesus é o único Salvador da humanidade. Por isso a gente precisa crer para ser salvo. O rico morreu e foi para o inferno. Essa é a realidade. O Deus dele era o dinheiro. O Lázaro morreu e foi para o paraíso. O que vai contar para nós não é quanto tempo a gente viveu aqui na terra, ou quanto dinheiro a gente teve aqui para gastar. O que interessa para nós é se o nosso nome está escrito no livro da vida. Morre criança, morre jovem, morre adulto, morre velho, porque está ordenado ao homem morrer uma vez. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, tudo tem uma consequência aqui nessa vida. Pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Agora com Jesus você tem vida e vida em abundância. Mas tem que se converter. Não adianta viver uma vida de aparência. João capítulo 3, Jesus falou: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. A situação vai piorar muito, muito. Jesus falou que haveria guerras, fome, pestes e terremoto em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Se alguém falar para vocês que a situação vai melhorar, é mentira. A Bíblia tem várias profecias falando sobre o fim dos tempos. É a volta de Jesus. A Bíblia diz que a terra está gemendo com dores de parto. A terra está gemendo porque ela está sentindo as dores, as contrações. Mas em breve o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus. É aí que você tem que estar preparado. Quando você lê a Bíblia, você está edificando a sua fé. Quando você ouve uma pregação, você está edificando a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Muitos iriam se desviar da fé. É escrito em Timóteo 3. Muitos iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Dá uma olhada ao seu redor. O que é que estão ensinando para o seu filho? Hein? Funk? É isso aí que estão ensinando para sua filha? Futebol? Futebol é a maior idolatria que tem no mundo nos dias de hoje. A maior idolatria. O que as pessoas não sabem que a idolatria é um culto a demônios. As pessoas vão lá e enchem um estádio de futebol para gritar o nome do seu ídolo. Vai num show para gritar o nome do seu ídolo. Sabe onde eu estava em 85? Estava no Rock in Rio, filho, adorando o diabo. Banda de rock. Sabe o que eu ganhei com isso? Cadeia, hospital. Isso que eu ganhei. Adoro o diabo. Continua adorando os demônios. Em Apocalipse 9:20 diz assim, ó: não querem se arrepender, não querem se converter, porque não querem deixar de adorar os demônios. Continua adorando os demônios e você vai ver o resultado que vai ser a sua vida. Ninguém vai se dar bem, filho, adorando o diabo. Pode tirar o cavalinho da chuva.
O ídolo que está lá em cima daquele palco, ele vendeu a alma para o diabo para fazer sucesso. Tá? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. O diabo faz a proposta, até para Jesus: se você me adorar, eu te darei todas as coisas dessa vida, toda a glória desse mundo. Quem que você vai adorar, hein? Você já escolheu? Se vai adorar esse Jesus do qual eu estou falando aqui? Ou o artista da novela? Ou o jogador do futebol? Cantor? Toma cuidado, filho. A vida é uma só. A vida é uma só. E fala no Salmo 90. Ela passa rapidamente, passa voando. E fala assim: se a nossa vida chegar a 80 anos, é canseiro e enfado. Ou seja, no máximo a gente chega a 70. Quando começa a passar dos 70 é canseiro e enfado. Agora existe uma eternidade. Pensa bem, foi Deus que criou o homem, sua imagem e sua semelhança. Deus não criou o homem para o espiritismo. Sabe por quê? Porque o homem não é um ser humano descartável. Morreu, joga fora, depois volta em outro corpo. O ser humano também não é uma pessoa que pode se salvar pelos seus próprios méritos. Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos do pecado de Adão e Eva. Todos nós. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado pela Maria. Se Jesus tivesse sido gerado pela Maria, ele teria sido um pecador como ela também. Porque a Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram. Então, religião é só comércio. Falar que Maria não pecou, que Maria está no céu, que Maria vai interceder, ou que o Espiritismo fala que você vai reencarnar. Isso não existe. Jesus, ele veio aqui e mostrou a verdade para nós. Ele ressuscitou, voltou no mesmo corpo. Por que o Espiritismo usa a Bíblia, mas não prega ela? Hein? Por que o catolicismo usa a Bíblia, mas não prega ela? Porque a Bíblia fala que religião é uma causa de grande lucro. E tem um monte de pastor sem vergonha por aí que também não usa a Bíblia, que é só para ganhar dinheiro. Tá? Vamos tudo para o inferno. Jesus falou: se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Quem tem que guiar você é Jesus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Agora, se você quiser salvação, ou se você quiser se dar bem, a proposta do diabo está lá em Mateus 4. Se prostrado me adorar, eu te darei toda a glória desse mundo. Mas tem que adorar o diabo. É o que os artistas fazem, é o que os políticos fazem. Tá? Ninguém chega lá em cima para ser um ídolo, tá? Se ele não fez uma negociata com o Satanás. Por isso que a Bíblia diz que a idolatria é um pecado de feitiçaria. O sujeito fica hipnotizado pelo ídolo. Eu lembro disso quando eu ia no Rock in Rio. Em 85 eu estava lá no Rock in Rio adorando uma banda de rock, né? Fumando maconha, não é? Sabe o que eu ganhei com isso? Cadeia. Cadeia. Foi isso que eu ganhei. Adoração a ídolos. Ah, rock and roll, rock and roll. Sexo, droga e rock and roll. Vai nessa. Quando você arrebentar a sua cara, você vai lembrar dessa pregação. Eu já servi o diabo, porque por isso eu sei. Por isso que Deus tira pessoas lá das trevas para ser testemunha, tá? Para ser testemunha. Se você não acreditar na Bíblia, você vai acreditar em quem? No Papa Francisco? Movido pela maçonaria? Então sabe o que é maçonaria? Maçonaria controla a política. Seu voto não vale nada. Sabia disso? Seu voto não manda nada. Direita e esquerda, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo, a Bíblia diz, é o diabo. A igreja não tem uma pátria. A Bíblia fala que a nossa pátria está lá em cima no céu, Jerusalém celestial. Ela precisa de Bolsonaro, precisa de Lula. Tem o Rei dos Reis sentado no trono governando a minha vida. E eu quero ver o que essa população vai fazer, porque a situação vai piorar. É só o princípio das dores. E quantos que já não morreu só com essa pestezinha de nada? Hein? Andei o Brasil inteiro sem máscara, sem a porcaria da... Não preciso disso aqui não. Quem te deu isso aqui foi o diabo. Quem é de Deus não precisa dessa porcaria não. Toma cuidado. O diabo sabe muito bem como enganar. Ele enganou 1/3 dos anjos. E fala em Apocalipse, ele enganou todas as nações da terra. Política, religião e cultura. Isso é mundo.
E a Bíblia fala assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então, se você tem política, religião e gosta de um futebolzinho, de uma musiquinha, é bom você se converter. Porque passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, o corpo e a alma, aí vai ser tarde demais para você se arrepender, para você acreditar no que foi pregado aqui. Nunca preguei, faz 20 anos que eu prego na rua. Nunca pedi dinheiro para ninguém. Vocês não vão ter desculpa. Viu? Maior juízo, muito pelo contrário, maior juízo vocês vão ter, porque vocês escutaram uma verdade. Então, toma uma posição diante de Deus para você salvar sua alma e ver se consegue salvar sua família. 8 pessoas escapou no dilúvio. Só 8. Só 3 pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Sabe o que era Sodoma e Gomorra? 5 cidades. Eram 5 cidades. Todo mundo era gay. Choveu fogo e enxofre do céu e eles foram destruídos. A Bíblia fala que com Deus não se brinca. De Deus ninguém zomba. Chamaram Jesus de travesti, não é? Essa geração gay chamaram Jesus de travesti. Mas de Deus ninguém zomba não. A recompensa vem mais cedo ou mais tarde. Guarda o que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Jesus vai voltar num abrir e piscar de olhos. Vai pegar esse mundo de surpresa. Glória a Deus. Para pregar no trem inteiro. Oi? Não tinha nenhum, né?